Caravana Fé Perfeita 2017. É simples entender esse momento. Todos os que descenderam de Abraão são judeus. A eles, ou com eles, Deus tinha um pacto. Todos os que não eram descendentes de Abraão, principalmente os descendentes de Jafé e de Cã, são considerados na Bíblia como gentios. Então, judeus, os que eram herdeiros da promessa. Gentios estavam excluídos do pacto que Deus tinha com Abraão. O projeto da salvação, ele começa lá no Jardim do Éden, com a queda do homem, com a promessa que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, 2.500 anos depois, falou que a semente escolhida viria através de Abraão, que é tipificado no filho da promessa, que é Isaque. Então, passado alguns anos, Deus apontou que da casa de Abraão, depois que veio Isaque e Jacó, então Deus apontou a casa de Judá, a tribo de Judá, de onde essa semente haveria de vir. E mais tarde, então, isto simplesmente se manifestou, Deus dizendo que esta semente nasceria em Belém. Belém quer dizer casa do pão de Deus. Então, o pão que desceria do céu viria em Belém. E, anos mais tarde, encontrou-se o anjo Gabriel com uma moça de 17 anos, que estava indo buscar água num poço, e disse: você é a semente da mulher. Você é a mulher de onde virá a semente. Aí tem duas coisas interessantes aqui. A primeira estava dizendo agora mesmo para o irmão Haroldo, que o catolicismo atribui a Maria parte no projeto da salvação, porque diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, na verdade, Maria não tem nenhum poder intercessório. Não tem. Por quê? Porque o óvulo de onde provém Cristo não era de Maria, como também o esperma não era de José. O Espírito, Deus, o Deus eterno e visível, o Criador, criou tanto o óvulo como o esperma, criou um óvulo fecundado no ventre de Maria. Então, se nós atribuirmos que o óvulo era de Maria, os católicos têm razão, porque ela teria 50% dentro da encarnação, porque ela teria fornecido o óvulo. E nós sabemos que é assim. Se você pegar lá na biologia, homem é XY, mulher é XX. Então, se a mulher é XX e o homem é XY, se a mulher deu o X para nascer, tem que dar um X, ou ela tem que dar um X. Ela não tem outra coisa para dar porque ela só tem XX. Se ela dá um X e o homem dá um Y, nasce um homem, que dá XY, vai nascer outro homem. Se ela der X e o homem der o X que ele tem, dá 2X, nasce uma mulher. Então, se a mulher tivesse dado um X, ela teria 50% na obra da redenção. Ela teria 50% na obra da redenção. Mas como o óvulo foi criado, ela não tem parte na redenção. Os evangélicos também atribuem, sem entender, que Maria é parte da redenção, porque ela diz que Jesus tem 50% de homem e 50% de Deus. Se ela tem 50% de homem, então o óvulo veio de Maria. Então, na verdade, torna Maria redentora, torna Maria uma parte na redenção. E, na verdade, o que aconteceu foi que Deus, o Criador, criou o óvulo fecundado e Jesus era o ser mais estranho que já houve. Ele não parecia com Maria, não parecia com José, a voz, nariz, boca, nada. Então, ele veio aqui para ser o Salvador, porque um pecador não salva outros pecadores. Então, ele veio para ser o Salvador, nasceu para salvar a humanidade. Mas como era a salvação priorizada aos judeus, porque era da semente de Abraão,
Então ele chama os discípulos e diz, vocês não vão a lugar nenhum, nem a samaritanos, nem aos gentios, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E foi assim que aconteceu durante a sua trajetória. Porém, quando ele morreu e ressuscitou, ele disse, então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não abriram isto, a igreja ficou por muitos anos presa aqui no convívio em Jerusalém. E foi assim até que o apóstolo São Pedro, estando hospedado aqui, na casa de Simão, o curtidor, teve uma visão no céu e disse que viu animais de todas as espécies, porque era assim os gentios considerados como cães, como imundos. É só lembrar a história da mulher grega que foi atrás de Jesus e disse, Jesus, tenha misericórdia da minha filha que está endemoniada. Ele disse, eu não posso tirar o pão dos filhos dos judeus para dar aos cachorrinhos, que eram os gentios. Ela era grega, sirofenícia de nação. Então, mas aqui, depois que Pedro teve uma visão de um lençol descendo com todos os animais, mostrando todas as nações do mundo, ele ouviu uma voz, mata e come. Ele disse, não, na minha boca jamais entrou coisa imunda. Ele disse, você não considera imundo o que eu purifiquei. E assim, então, ele estava meditando nesta visão e do outro lado estava um centurião romano, piedoso, temente a Deus, que dava esmolas, fazia o bem, e um anjo veio a ele. São duas coisas bastante interessantes aqui. O anjo veio e disse, vá lá em Jope, na casa de um Simão, um curtidor, na beira-mar, e você vai encontrar um homem chamado Simão Pedro. Ele vai dizer a você as palavras da vida eterna. Duas coisas interessantes. A primeira é, por que o anjo mandou o Cornélio vir buscar a Pedro e por que o anjo próprio não disse para Pedro o que ele deveria fazer? Mandou vir buscar Pedro. O anjo mesmo poderia ter dito, olha, você faça assim, 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 assim. Por que o anjo não fez? É uma coisa que é bastante curiosa. É assim, os anjos desejaram pregar o evangelho. Deus os proibiu. Então você vê que o anjo ele não vem e não prega. Nenhum anjo prega. O anjo apenas vem e dá o recado. Vá buscar um homem para pregar. Ou seja, aqui na terra Deus não faz nada a não ser através do homem. Ele propôs isso e este é o limite de Deus. Mas é interessante que o anjo não vai adiante. Mas há uma outra coisa. Deus não permitiu aos anjos pregar, mas também não permitiu mulheres pregar. E muitas pessoas podem pensar que isso é machismo. Mas não é machismo, porque ele não proibiu, não foi só as mulheres. Você vê que desde o Antigo Testamento não há mulher no sacerdócio. Jesus chamou 12 apóstolos, não chamou nenhuma mulher para fazer parte do seu apostolado. E quando você termina a Bíblia, Paulo, depois de Jesus, Paulo veio também e disse, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade, porque é uma coisa indecente a mulher falar na igreja. Então ele fechou a porta também para a mulher, mas não é machismo. São coisas distintas. Deus, ele é o autor da vida e ele determinou os parâmetros. Então, homem é uma coisa, mulher é outra coisa. Anjo é outra coisa. Cada um tem sua função. E você vê que os anjos guardam, respeitam as ordens de Deus, o ser humano não, porque os tempos mudaram e as mulheres então começaram a usar o sacerdócio, mas é uma coisa ilícita aos olhos de Deus. Deus não chamou uma mulher para pregar. Quando você vê uma mulher pregando, você pode ter certeza que você está vendo uma imundície diante dos olhos de Deus. É assim que Paulo e a Bíblia consideram. Então aqui a gente tem que o anjo mandou Cornélio, Cornélio vem, chama Pedro, Pedro vai à casa de Cornélio, expõe o evangelho e dali para frente, então iniciou o processo das primeiras conversões dos primeiros gentios que foram aceitos dentro da comunidade cristã no Novo Testamento e anteriormente, 2 capítulos antes, fala de um Filipe que vai a Samaria também e abre a porta para os samaritanos. Então, dali para cá, deu a oportunidade para nós, os brasileiros, não é? Termos a oportunidade também sermos salvos,
Nós te somos agradecidos pelo seu grande amor para conosco, Pai. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos ressuscitou estando mortos em delitos e pecados, pelo que o Senhor nos amou de tal maneira. Então te agradecemos pela oportunidade, por esta porta que o Senhor nos abriu para poder ver. E nós queremos te dizer uma coisa hoje aqui neste lugar, que nós também te amamos. Amém. E queremos viver uma vida que possa honrar o teu nome aqui na terra. Amém. Em nome de Jesus, amém. Tel Aviv foi fundada pelos turcos otomanos em 1909 e abrigou a sede da capital do Estado de Israel quando foi estabelecido em 1948. Além do profeta Jonas, que passou por aqui, também por aqui ficava a casa de Simão o Curtidor, que hospedou o apóstolo São Pedro. Porém, a razão da chegada de Pedro à casa de Simão foi a morte de Tabica, ou Dorca. E por aqui aconteceu a sua ressurreição através do apóstolo São Pedro. A cidade de Jope, por ser a única porta marítima por muitos séculos em Israel, foi muito disputada por todos os reinos que por aqui passaram. Recentemente foram descobertas até ruínas de construções egípcias na região. Por aqui também passou toda a madeira procedente do Líbano para a construção do primeiro templo em Jerusalém. Hoje existe uma via expressa ligando Jope a Jerusalém, com a visão de que quem dominar essas duas cidades terá o domínio de toda Canaã.